O objetivo deste canal é apenas passar conhecimento adiante. Caso o autor reivindique seus direitos autorais, por favor, me procure através do e-mail que deixarei na descrição desse vídeo. E vamos à leitura do livro A Arte da Cura Espiritual, por Kate Sherwood. Tradução Isabel Cristina Leles Ferreira. Cada pessoa é uma fonte de energia que flui incessantemente através do corpo. Este livro mostrará ao leitor como tornar-se um curador, despertando poderes inatos e até mesmo desconhecidos de muita gente. O leitor será capaz de reconhecer e penetrar sua própria fonte de energia, usando-a em benefício próprio e tornando-se um canal para a cura de outras pessoas. Ninguém precisa ser vítima da desordem espiritual e de uma saúde fraca. É possível libertar-se da negatividade e fazer de si mesmo um canal para a cura positiva. O autor expõe, com uma narrativa fácil e inteligente, técnicas especiais que melhoram bastante a vida de cada um, como a técnica de prestar atenção, que estreita as relações do indivíduo com a fonte de cura, o eu sou. Este contato é necessário para o diagnóstico de seus próprios problemas e de outras pessoas também, e para restaurar a legítima harmonia com o eu superior. O leitor aprenderá também a fazer o uso do prana, a invisível fonte de energia encontrada no ar que respiramos, e esta é a verdadeira força vital com a qual somos capazes de manter a vida, a energia e a boa saúde. Num tempo em que a importância, a necessidade e o valor de uma vida saudável tornaram-se primordiais a todas as pessoas e no mundo carregado de estresse e tensão, Sherwood ensina a remover esta negatividade e reprogramar-se para um estado de positividade, de otimismo e de uma vida saudável. Kate Sherwood nasceu em Brooklyn, trabalhou como terapeuta em grupos de viciados em drogas. Nesta época, começou suas pesquisas sobre o poder do subconsciente que o levaram a conhecer a yoga, o Zen e seu mestre espiritual, com quem viajou pela América Central. Ao final de seu aprendizado, serviu à República Dominicana como guia espiritual, curador e clarividente. Fundou a Associação Psíquica Americana, de onde é diretor e editor da revista Psique. Introdução à cura. A energia da cura está sempre fluindo através de você. Neste livro, você vai aprender não só a reconhecê-la, mas a usá-la para curar a si mesmo e as pessoas com quem convive. Tenho convicção de que a energia curadora está disponível para quem for receptivo a ela. Aqueles que acreditam em sua existência e creem que sua eficácia pode transformar vidas, convertendo a enfermidade em saúde. É uma bênção divina capaz de encantar qualquer pessoa que a procure com o coração aberto. Essa energia pode ser comparada ao processo de renovação contínua do ser humano e age no sentido de manter o indivíduo sempre saudável. O curador intercede e auxilia a acelerar o processo da cura quando a boa saúde é rompida. Atua como um agente, ajudando a restaurar a saúde, a harmonia e o equilíbrio. É chamada cura espiritual porque o todo, a fonte da cura, o Ser Supremo, reside no plano mais elevado, o plano espiritual. Desse plano, sua essência é transmutada em direção aos planos inferiores. No Bhagavad Gita, nós lemos: o Espírito Eterno. Onde quer que estejam suas mãos e seus pés, onde quer que estejam seus olhos que veem, cabeças que pensam e bocas que falam, onde quer que ouça, habita todos os mundos, envolve todas as coisas que neles contém. O paciente. Na cura espiritual, o paciente não é visto como vítima da enfermidade. Seu comportamento, suas atitudes e seu estilo de vida são tidos como fatores importantes na promoção e manutenção das doenças. Assim, o paciente é sempre encarado como o protagonista central de sua própria cura. No processo de cura espiritual é exigido do paciente um comportamento ativo, ao invés de esperar passivamente a sua cura, já que ele é o responsável por sua doença. A cura espiritual, ao contrário de outras formas de cura,
alopatia, homeopatia, quiroprática, etc., acredita que o curador possui a capacidade de canalizar a energia espiritual diretamente para seu paciente, e o paciente a capacidade de utilizar esta energia em benefício de sua própria cura. Sem dúvida, o processo de que estamos tratando é inconsciente e pretende utilizar os dons que estão latentes nas pessoas. A medicina atual visa alterar as condições do corpo humano de maneira que o próprio organismo possa se autoajudar. No entanto, não se preocupa em compreender o que vem a ser a cura ou, por outra, onde a energia da cura tem sua origem. Curar está longe de ser um simples ato de remoção de sintomas físicos com o fim de restaurar a saúde do corpo. É antes um retorno ao equilíbrio e à harmonia. A cura física completa só acontece quando o ser, em sua totalidade, está sadio e em harmonia com os meios interno e externo. A saúde completa. A saúde completa é a meta da cura espiritual. Esta meta não é algo que, depois de alcançado, deva ser esquecido. A cura é tudo um processo e não pretendemos incliná-la em direção à saúde ou em direção à enfermidade. Entende-se que cada pessoa deve ter a responsabilidade por sua própria saúde. Não há lugar para o desânimo quando a saúde é alcançada, pois a situação humana em tempo algum é estática. No ambiente em que vivemos, há influências negativas que nos conduzem à enfermidade, assim como há influências positivas que nos levam à saúde. O curador atento às influências positivas as mantém sempre em mente, no sentido de alterar a negatividade. Substitui o negativo pelo positivo. O seu objetivo é curar o paciente em todos os níveis. O curador. O trabalho do curador é identificar as causas da desarmonia e da enfermidade do paciente, qualquer que seja o nível em que ela se encontre. Canalizar a energia da cura para o paciente de modo a eliminar as causas da doença, o equilíbrio é restabelecido e os sintomas dissipados. Para realizar esse processo, o curador torna-se um transmissor da vontade divina, permitindo-se estar ligado à própria consciência divina. Dessa forma, ele também é curado, enriquecido e orientado por ela. Entre as canções de Kabir temos, abre aspas, as sombras da tarde caem densas e profundas e a escuridão do amor envolve o corpo e a mente. Abra a janela para o oeste e perca-se no céu de amor. Beba o doce mel que embebe as pétalas de lótus do coração. Receba as ondas no seu corpo, quão esplendorosa é a região dos mares. Ouve o som das conchas e dos sinos elevando-se. Fecha aspas. Diz Kabir, contemplai, ó irmão, eis que o Senhor está dentro de meu corpo. O curador tem uma única visão de saúde e enfermidade. Ele não as vê da mesma maneira que uma pessoa comum. Não vê a enfermidade e a saúde como estados separados, da mesma maneira como ele não vê a vida e a morte como estados separados. O curador vê saúde e enfermidade como polos opostos de uma única coisa. Entende que aqueles que se encontram enfermos permitirão-se ser direcionados para o polo negativo, enfermidade, e agora consideram impossível atingir o polo oposto, saúde, sem contar com ajuda externa, enfermidade. A enfermidade é tida como uma inclinação para o polo negativo, que ocasiona o rompimento da saúde, tirando a pessoa de seu equilíbrio. Há relação direta entre as tensões que prejudicam a boa saúde, o equilíbrio de vida e a manifestação dos sintomas físicos. A tensão causada pelos problemas do cotidiano tem sido bastante estudada, e a constatação final é a de que ela exerce grande impacto sobre a saúde. No início deste ano, o jornal médico britânico Lancet publicou um relatório declarando que a incidência dos ataques cardíacos fatais aumentou consideravelmente em Atenas após o terremoto de 1981.
Na Austrália, estudos acerca do grande pesar causado pela perda de um cônjuge mostram que, 8 semanas depois da morte da esposa, o parceiro fica com o sistema imunológico debilitado, o que o faz mais vulnerável às influências negativas do ambiente, neste caso, mais suscetível às enfermidades. A Associação Americana de Médicos de Família apontou que 2/3 das visitas aos consultórios médicos são motivados por sintomas relacionados com a tensão. O Dr. Joel Elkes, diretor do Programa de Medicina Comportamental da Universidade de Louisville, conta-nos que o modo como vivemos e a maneira como conduzimos nossas vidas estão sendo apontados como uma das principais causas das enfermidades na América atualmente. Os curadores espirituais entendem que a enfermidade não é causada somente por micróbios que produzem doenças, mas que as doenças que eles parecem causar são, na realidade, sintomas de problemas muito mais profundos, próprios do equilíbrio, que, em geral, podem ser descobertos em planos superiores. A alimentação. Há 4 planos nos quais vivemos e o desequilíbrio pode ter sua origem em qualquer um deles, e é causado pela separação que se dá entre o ser e sua fonte energética. Uma pessoa pode ficar desligada de sua fonte de alimentação em qualquer dos 4 planos. A separação é mais aguda quando ela alcança o plano espiritual e os seres humanos separam-se do todo. A fonte da alimentação espiritual. A fonte divina visa a união com sua criação e é capaz de proteger a saúde e assegurar a harmonia de cada indivíduo, caso a pessoa se conscientize de que precisa dela para conservar sua saúde e bem-estar. No entanto, essa conscientização é geralmente deficiente e, em consequência, a união é facilmente rompida. Quando isso ocorre, a transferência de energia do plano espiritual interrompe o fluxo de energia curadora que vem do todo para o espírito humano, e então não há mais energia suficiente para ser transmutada para os planos inferiores. O indivíduo começa a deslizar rumo ao polo negativo e o processo renovador, enfraquecido, não consegue neutralizar a negatividade nos planos inferiores. Os 4 planos. O curador vê o mundo como uma coisa viva, algo que gera vida em todos os níveis. Pensa no universo como sendo a maior reserva ecológica da mente, do corpo e do espírito, todos equilibrados por Deus, o todo. Ele vê o universo como um sistema complexo de níveis interligados, vibrando em diferentes frequências. Diferentes culturas têm dado diferentes nomes aos vários níveis existentes, e para simplificar o entendimento, dividirei o universo em 4 planos distintos, de acordo com a tradição metafísica ocidental. Esta tradição é em grande parte derivada da antiga filosofia do hermetismo e corresponde intimamente aos ensinamentos cristãos e hinduístas. O nível mais alto é chamado plano espiritual, é a moradia do todo, fonte de energia. Abaixo do plano espiritual está o nível do pensamento e da mente, que é chamado de plano mental. Em seguida vem o plano etérico ou emocional, que às vezes é também chamado de plano astral. Por último está o plano físico ou material, que corresponde à vida física e à matéria. Energia e matéria, de diferentes vibrações, existem em diferentes planos. A energia de baixas vibrações pode ser transmutada para os planos superiores através do aumento de suas vibrações, enquanto vibrações superiores permanecem nos níveis superiores, ou podem ser transmutadas para emprego em níveis inferiores. Nós, humanos, unimos as dimensões, formando uma ponte entre o plano mais alto, que é o espiritual, e o mais baixo, que é o material. Hermetismo. Ao longo deste livro, continuarei fazendo referências à filosofia do hermetismo e sua importância na cura espiritual, pois ele é o fundamento, a rocha viva sobre a qual nossa compreensão acerca da cura espiritual será construída. O entendimento de seu significado é essencial se o curador espera dominar as técnicas de cura espiritual.
O hermetismo originou-se no Antigo Egito e conta-se que foi cedido para a humanidade por Tote, o deus egípcio de sabedoria, a quem os gregos mais tarde chamaram de Hermes Trismegisto, e que foi aclamado desde os primórdios como, abre aspas, o mestre dos mestres, fecha aspas. Se Hermes de fato existiu, ele é verdadeiramente o pai da sabedoria esotérica. Quase não conhecemos detalhes de sua vida, mas existe uma tradição que conta que ele foi contemporâneo de Abraão. Talvez tenha sido o lendário Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo, ou aquele ao qual Jesus foi comparado quando foi definido como um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Qualquer que seja a verdade, Hermes concedeu aos homens uma série de ensinamentos que desde aquela época têm influenciado os campos filosófico e religioso, assim como também compreendem uma série de axiomas que ainda não estão totalmente assimilados pelo estudioso moderno. Especificamente, Kybalion, de onde recebemos preceitos de que a perfeita filosofia funda-se em 7 princípios básicos e a prática da cura, em suas variadas formas, é mais claramente compreendida nos princípios do hermetismo. O primeiro axioma do hermetismo afirma: o todo é mente, o universo é mental. Isto não significa que o que vemos no mundo material seja ilusão, o que os hindus chamam de Maya. Quando o curador diz que todas as coisas são mentais, quer dizer que a fonte, a razão cósmica de todas as coisas, animadas e inanimadas, é a mente criativa do infinito, verbalizada em sânscrito como Om. Os seres humanos, por serem sensíveis e autoconscientes, podem experimentar a mente infinita conforme ela se manifesta em seu próprio espírito, através do Eu Sou, que é o centro do seu ser. O segundo axioma do hermetismo afirma: tal em cima, qual embaixo, tal embaixo, qual em cima. Entre parênteses, Kybalion. Existem planos acima de nós, dimensões superiores, que estariam além da nossa compreensão, escondidos atrás de véus. Caso este segundo axioma não tivesse aplicação universal, devido ao princípio da correspondência, a ser aplicado a todos os níveis e em todos os tempos, o homem pode começar a entender os planos superiores, estudando os inferiores. O terceiro axioma do hermetismo, o princípio da vibração, afirma: nada repousa, tudo se movimenta, todas as coisas vibram. Aplicando o princípio da vibração à cura, podemos observar que não somente todas as coisas vibram, como vibram cada uma de maneira particular, que é a sua marca única. Esta vibração pode ser influenciada negativa ou positivamente por outras vibrações recebidas do ambiente. Quando a vibração de alguém está afetada negativamente, o resultado é a enfermidade, e o processo da cura consiste em corrigir o ritmo vibratório de cada um. Para ilustrar esta afirmação, pensemos numa enfermidade que apareça na forma de hesitação, ou uma vibração fora do ritmo certo. Num automóvel, quando os pneus estão mal alinhados, desenvolve-se uma vibração que acaba por afetar a direção. Para corrigir o problema, deve-se checar o alinhamento das rodas e ter a direção balanceada. Uma vez desenvolvida a hesitação, sua vibração não característica pode adversamente afetar outros sistemas do automóvel. A mesma coisa pode ocorrer com o sistema humano. A enfermidade de uma só área pode provocar a enfermidade em áreas correlatas ou num sistema adjacente a ela. A hesitação também pode ser originada em um nível a ser transmutada para um sistema próximo. Por exemplo, uma vibração fora de ritmo no plano etérico, se não for corrigida em tempo, irá prejudicar o plano físico e mental. O quarto axioma de hermetismo é chamado princípio da polaridade. Ele afirma que todas as coisas têm dois lados, todas as coisas têm dois polos.
Tudo tem seu oposto. Gostar e não gostar é a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A partir desse princípio, é possível deduzir que o espírito e matéria nada mais são do que dois polos de uma mesma coisa, e tudo o que há entre eles são elementos de ambos, variando de um para outro apenas em grau. Se os opostos são realmente uma mesma coisa e espírito e matéria também o são, diferindo apenas no grau de vibração, nós somos transmutáveis e a energia espiritual tem o poder de afetar alguma coisa positivamente no mundo físico, inclusive o próprio corpo físico. A experiência humana nos mostra que o ódio pode se transformar em amor, a dor em alegria, a enfermidade em perfeita saúde. O curador entende que o princípio da polaridade é a razão pela qual pode transformar energia negativa em positiva em todos os níveis. O quinto axioma do hermetismo afirma que tudo flui para fora e para dentro, todas as coisas têm seu curso, tudo sobe e desce. O ritmo do pêndulo manifesta-se em todas as coisas. A medida do balanço do pêndulo para a direita é a mesma que para a esquerda. Os ritmos se equivalem. O curador deve compreender a lei do ritmo e prestar atenção ao ritmo natural que ele constata, especialmente os que estão dentro de si mesmo. Ele aprenderá que os ritmos se equivalem e, como disse o notável médico Hipócrates, os opostos são a cura para os opostos. Prestando atenção ao próprio ritmo e ao do paciente, o curador perceberá a hesitação em qualquer ritmo particular e poderá direcionar a energia da cura na dosagem exata que vai contra-equilibrar a enfermidade constatada em seu paciente. O sexto axioma do hermetismo afirma que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem segundo a lei. O acaso não é senão o nome da lei não reconhecida. Existem muitos planos de causas, mas nada escapa à lei. Uma das características mais importantes do princípio da cura é que nada acontece por acaso. A razão da enfermidade é toda uma corrente de acontecimentos, dos quais o enfermo participa até mesmo quando sua participação é inconsciente. Em síntese, ele é responsável pela enfermidade e, como resultado, muito provavelmente irá pagar o preço por ações passadas, através da dor e enfermidades atuais. A lei da causa e efeito é chamada de karma. Na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele escreve: Deus não é zombador, pelo que tudo o que o homem semear, isto também colherá. O sétimo axioma do hermetismo é o princípio do gênero. Afirma que o gênero está em todas as coisas trazem o feminino e o masculino. O gênero se manifesta em todos os planos. O gênero pode ser entendido não somente como sexo, pois as diferenças entre macho e fêmea são bastante claras para nós no plano físico. O gênero se manifesta em todos os planos. No plano mental, manifesta-se através da mente objetiva, a mente da consciência ativa. O aspecto feminino corresponde ao subjetivo, a mente passiva e inconsciente. No plano emocional, o princípio masculino por si mesmo se manifesta como assertivo. A cólera e todo tipo de emoções extrovertidas. O princípio feminino manifesta-se na forma de receptividade, produção e todas as emoções introvertidas. Esta dualidade é inerente a todos os seres vivos, incluindo os seres humanos. Dessa forma, trazemos dentro de nós o elemento assertivo masculino e o elemento receptivo feminino. É trabalho do curador integrar-se a esta natureza dual, primeiramente em si mesmo e depois no paciente, fazendo com que haja perfeita harmonia e equilíbrio. Fim do capítulo 1.